O brasileiro vir para os Estados Unidos hoje, nos mais variados motivos, precisa de visto. Vocês já tinham visto ou vocês foram atrás de correr atrás do visto? Fizeram tudo sozinho? Como que foi o processo de vocês? Nós tivemos um certo privilégio, porque, como eu disse antes, eu já vinha para os Estados Unidos há muito tempo. Então eu tinha visto de negócios e turismo, que é o B1, B2, que a maioria das pessoas tem. Eu já tinha esse visto da época que a gente amarrava cachorro com linguiça, sabe. Eh, então na época que eu tirei o visto a primeira vez, a gente colocava tudo, ia numa agência de viagem, colocava todos os passaportes lá no envelope e mandava aquilo para o consulado, e mandava a documentação que eles pediam, e raramente você tinha que ir para o consulado, porque se eles te chamassem para uma entrevista, era um problema que você tinha. E então eu sou daquela época que a gente mandava o passaporte, o verdinho ainda, e não precisava da entrevista. Pra te falar a verdade, eu nunca fui no consulado, cara. Sério, Na cara? verdade na verdade eu minto, eu fui uma vez. Olha que interessante isso, eu fui uma vez, porque naquela fase da transição do passaporte verde pro novo lá, pro azul, a minha esposa, que eu trouxe ela para os Estados Unidos a primeira vez, eu trouxe ela em 2010. E agora eu vou confessar uma coisa para você, abrindo um parênteses aqui, se eu me perder, você me puxa de volta, tá bom? Tá. Nós fomos passear lá no Havaí, porque a minha cunhada mora no Havaí já há muito tempo, e aí nós viemos para os Estados Unidos, fomos eu, ela, o meu sogro, nós fomos passear lá no Havaí, e é uma viagem longa, rapaz, nós saímos de São Paulo, fomos até Dallas, foram 8 horas e meia, 9 horas de voo, não, 9 horas e meia de voo. Ficamos no aeroporto de Dallas por 6 horas e depois nós voamos 8 horas e meia para Maui. Eu falei: "Pelo amor de Deus, para esse avião que eu quero pular daqui de É dentro". porque daqui também já é muito, cara. Daqui, pelo menos da Califórnia para o Havaí, já é bastante, né? Então, cansa, cansa. Cansa pra Viajar de caramba. avião, ainda mais se a gente fosse rico e viajasse de primeira classe, era outra conversa, né. E o fuso horário troca, né, cara? É muito doido. O Havaí, com relação a Brasília, são 7 horas para trás. Com relação a você, se eu não estou enganado, são 3 horas, não é isso? É, aqui agora é duas e meia. Que hora que é aí pra você? Aqui são 4h30 da E no tarde. Brasil E é o Havaí 7h30. tá o Havaí agora tá 4 horas, porque agora nós estamos, no horário de inverno, né, nós saímos do horário de verão, agora são 4 horas, mas então ele tá 2 horas de diferença de você e agora 4 horas de diferença de mim para trás, né. Então lá agora você aí, você falou que são 2 horas da tarde? 2 e pouquinho? Então lá Duas e agora é meia. meio-dia. Que doido, né? É doido, cara, é doido. E aí eu falei assim: "Ó, nunca mais eu venho para o Havaí". Falei naquele dia, eu falei: "Ó, eu nunca mais eu venho", porque é bonito, você esteve lá, é bonito, é bem 2 bacana, vezes. mas é longe pra caramba. E eu falei e é caro, né, tudo é muito caro, a passagem aérea é muito cara, e eu falei: "Ah, pagar esse tanto, gastar esse tanto de dinheiro para vir nesse lugar aqui, tem tanto lugar lá no Caribe, ou na Flórida mesmo, que é tão bonito quanto". Falei: "Eu nunca mais eu venho para o Havaí". Paguei a minha boca, como diria a minha Porque você avó, né. morou no Havaí. Morei por 4 anos e meio no Havaí. Depois eu até E quero entrar um pouquinho nessa questão do custo de vida, porque o Havaí é um dos estados mais caros de se morar. Eu tenho um amigo lá morando agora, lá nesse momento, ele morava aqui na Califórnia, mas lá eu já ouvi falar que é um dos estados mais caros de se morar, né? eu fiz uma pesquisa para preparar um vídeo e eu não encontrei outra informação, senão aqui, na verdade, o Havaí é o estado mais caro dos Estados Unidos. É seguido pela Califórnia, obviamente, né, tem aspectos que são mais caros, tem aspectos que são mais baratos, mas é seguido da Califórnia em segundo lugar. Mas é o estado mais caro para se viver hoje nos Estados Unidos. Uma média, para você ter uma ideia, essa é uma informação que eu tenho. De casas, né, para você comprar imóveis aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, onde eu estou morando hoje, aqui na região de Chicago, eu moro nos subúrbios oeste, a oeste de Chicago, do centro da cidade. A- uma casa que a gente chama aqui de single family, né, para uma família com 3 quartos, 2 banheiros e meio, que esse meio banheiro é o lavabo aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe. Tá na faixa de 250 a 300 mil dólares, pra você comprar uma casa dessa,
Então é uma casa, uma residência aí padrão classe É um média, valor normal. acessível. É um valor acessível, acho que qualquer pessoa consegue, porque a taxa de juros aqui é muito baixa. Então, na verdade, se você compra uma casa nos Estados Unidos, você vai pagar uma prestação menor do que você alugar uma casa nos Estados Unidos. Isso é verdade. Então faz muito sentido comprar uma casa. Essa mesma casa essa mesma casa lá em Maui está por volta de $850.000. Ou seja, $1.000.000 para uma casa de família, assim, de classe média, é um absurdo. Muita gente, o que eu discordo, né, muita gente culpa os ricos que foram lá para o Havaí, né, que compraram propriedades, esse tipo de coisa, culpam essas pessoas pelo custo alto da terra. Mas, não que isso seja necessariamente mentira, mas eu discordo dessa afirmação, assim, de maneira tão aberta, porque você imagina o seguinte, né, aí eu vou usar meu lado economista. Não precisa ser cientista de foguete para saber que você está num lugar onde a terra é relativamente limitada, pequena, é um território pequeno, e quanto mais pessoas vêm, você tem um aumento de demanda muito grande pela terra, logo, o que que vai acontecer? O preço vai subir. Então é o que acontece no Havaí, né, não teria como. Talvez os ricos eles tenham acelerado o processo, mas é uma coisa que inevitavelmente iria acontecer, sem sombra de dúvidas. Verdade. E fala para nós, cara, o seu processo, então, você usou uma agência que na época fazia todo o processo para você nem tinha que ir lá, e renovação também, né? Eles que fizeram isso para você. É, a gente foi renovando o visto, se eu não estou enganado, ele sempre foi renovado a cada 5 anos, alguma coisa assim, né, ou 10 anos, 10 anos. Então, eu tenho meu visto desde dos idos da década de 90. Então, o processo era só fazer a renovação. Aí a minha esposa, quando ela resolveu vir para os Estados Unidos nessa época de 2010, que ela nunca tinha vindo, aí nós fizemos a aplicação para ela, mas eu mando o meu passaporte junto, o visto dela sai meio que automático. Você cumpre os requisitos do visto, Legal. e aí eles olham lá que você nunca ficou ilegal, nada disso, está tudo certo, o visto sai automático. E aí faltou o dos meninos, né, o dos meus filhos, e o processo foi o mesmo. Então nós fizemos a renovação, o meu visto havia vencido, aliás, eu tinha esquecido do negócio, agora eu vou falar. Então, meu visto tinha vencido e nós fizemos a renovação. Se você faz a renovação dentro de 1 ano da data de vencimento do seu visto, então a renovação é meio que automática. Você também não precisa, você vai lá faz a biometria para fazer a atualização dos seus dados biométricos, mas você não precisa passar por entrevista nem nada. A parte que eu tinha esquecido da fala é que quando houve aquela mudança do passaporte, eu tinha um visto válido no passaporte verde e eu não queria, é besteira, né? Eu não queria ficar com 2 passaportes na mão. Então eu tirei o passaporte azul novo e eu queria transferir o visto. Então eu fui lá no consulado para pedir um novo visto para colocar no passaporte novo. Foi a única vez que eu fui no consulado, foi Interessante. essa. É. E conta para nós, cara, como que foi essa sua experiência indo no consulado? Eles te fizeram muitas perguntas ou foi tranquilo? O cara ficou bravo comigo lá, porque eu estava com o visto válido por ainda acho que 3 ou 4 anos. Ele falou: "Mas por que que você quer renovar o seu visto, né, trocar o visto de passaporte? Por que você quer fazer isso?" Eu falei para ele: "Ah, porque eu não quero carregar 2 passaportes." Ele falou assim: "É, mas você não precisa fazer isso." Eu falei: "Olha, eu estou pagando, tá aí, as taxas estão aí, se você não quiser que eu faça, tudo bem, eu vou embora, mas tá tudo pago, né, e se é esse o motivo que você não quer que eu faça." E aí acabou que ele me deu o visto lá, fechou a cara comigo, me deu o visto, me mandou embora e Você é doido. E deu dele falar: "Não, então eu vou tirar esse visto daqui, então." mas naquela época a economia brasileira estava subindo, né, estava bombando, e a economia americana estava patinando, que foi naquela época de 2008, naquela época lá, então eles queriam que o brasileiro viesse para cá para gastar dinheiro, né. E aí você já viu. E eu lembro também da primeira conversa que a gente teve que essas renovações automáticas tiveram um papel fundamental ou quase decisivo no seu processo de legalização, que a gente vai saber lá na frente, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E aquela história, né, quando a gente vai fazer a tal da DS 160, e eu sei que nós vamos entrar nessa conversa, e eu tive a curiosidade, porque meu pai foi me visitar lá no Havaí, e eu nunca tinha visto a tal da DS 160.
E Nem aí eu. eu falei pro meu pai, eu falei assim: "Ó, você quer saber? Deixa eu fazer esse formulário para você, porque eu tenho uma coisa, uma pulga na minha orelha que eu quero tirar". E eu vou confessar para você que eu fiz o visto dele quando que ele foi me visitar? Ele foi em 2019, foi quando eu fui aprovado no meu processo. Ele foi me visitar, porque ele chegou, na verdade, ele chegou e eu viajei para Oahu para fazer a audiência lá. Então, eu naquele ano de 2019, eu preenchi a DS e não tinha aquela lazarenta daquela pergunta, cara. Não tinha? Não tinha, não encontrei. Caraca. Às Bom, vezes é para uma você. coisa que muda, né, eles mudaram, deve ter mudado o formulário, não é possível. Para vocês saberem qual é a pergunta, fica aí até o final que vai ser bem interessante. Vocês vão prestar bastante atenção que isso pode mudar também a vida de vocês, então tem que se ligar.